Qual foi a última vez que você chorou? Tem hora que é difícil responder as perguntas, né? E qual foi o motivo pelo qual nós choramos? É muito interessante que o choro faz parte do nosso ser, faz parte do nosso sistema biológico e funciona. A biologia nos ensina que através do choro, são liberados os hormônios que nos deixam tristes. Então a gente coloca para fora hormônio que nos deixa triste, fazendo com que nós melhoremos um pouco após o choro. Mas a nossa cultura, ela não apoia o choro. Todo mundo que está chorando deve ser entretido, alegrado. Menino, para de chorar, vamos se alegrar. Todas as pessoas que estão chorando não deviam estar chorando. Nós vivemos numa época onde há entretenimento 24 horas para você. Para que chorar? Pega o celular e vai ver alguma besterol para você não ficar triste. Enche a sua cabeça de alguma besteira, de alguma palhaçada, de alguma coisa, nem que seja um entretenimento barato, mas para que ficar triste? Para que chorar? Ou então, quando nós estamos decididos a fazer alguma coisa, nós estamos trilhando algum caminho, e aquela coisa começa a dar errado e nós ficamos tristes. E aí não importa o que é que está envolto, se aquilo está me dizendo, se aquilo está triste, eu não deveria estar, então eu tenho que fazer outra coisa. Vivemos numa sociedade onde a alegria ela é endeusada, onde a alegria é buscada a todo custo, não importa se está errado, se está certo, a forma que é feito, o tempo, não importa a consequência que tem ao nosso redor. Se eu me sinto bem, se eu estou alegre, está ótimo. Quantas vezes você já ouviu a frase, mas se ele está feliz, está ótimo? Não é? O que é que significa isso? A única coisa que importa é você estar se sentindo feliz. Entenda uma coisa do seu e do meu coração. Deus nos criou para sermos adoradores. No seu coração tem um ídolo. Este lugar, ele não fica vazio. Se Deus não tiver no primeiro lugar da sua vida, alguma outra coisa está nesse lugar. E muitas pessoas tentam preencher o seu coração, tendo a alegria como o seu principal Deus. E encaram a tristeza como uma nítida necessidade de mudança de direção, o que muitas vezes não é o caso. Eu quero falar com vocês hoje sobre essa perspectiva da alegria e da tristeza. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Versículo 4. Estamos trabalhando o Sermão do Monte, versículo por versículo, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 4. Felizes, bem-aventurados as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite, nada é por acaso, Senhor. Tu conheces, ó Pai, a história, o momento, a dificuldade, a luta que cada um está passando. Tu conheces, Senhor Deus, o espírito de cada um aqui. Senhor Deus, que Tu possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa estar verdadeiramente mexendo, ó Pai, transformando o nosso coração conforme a Tua graça, conforme a Tua misericórdia. É assim que nós oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Eu, fazendo a introdução da semana passada, do Sermão do Monte, essas primeiras características que são colocadas no Sermão do Monte, são colocadas como o caráter daqueles que fazem parte do reino de Deus. Trabalhamos bastante isso na semana passada, esses felizes, que começam aí do versículo 3 até o versículo 10,
os bem-aventurados, os abençoados, né, têm que possuir todas essas características para poder fazer parte do reino de Deus. Está descrevendo o caráter de alguém que é discípulo e crente em Cristo Jesus. E outra coisa que a gente precisa compreender sobre essas características é que ele não está falando de maneira geral e ele está querendo dar um sentido específico. Jesus não está falando de uma característica física ou de uma característica de personalidade, como se Jesus estivesse dizendo assim: aquela pessoa que é muito chorosa vai ser feliz porque Deus vai consolar. Não é isso que ele está dizendo. Jesus enfoca em cada bem-aventurança uma característica espiritual das pessoas ou daqueles que desejam ser seguidores de Jesus. Então é errado eu pegar esse texto e dizer assim: todo mundo que chora vai ser consolado por Deus. É errado você dizer isso. Porque tem muita gente que vai chorar e não vai ser consolada por Deus. Todos aqueles que são condenados ao inferno vão chorar e não serão consolados. Então, Jesus aqui não está falando que todos serão consolados simplesmente porque choraram. Essa não é a realidade do texto. Jesus está querendo nos mostrar por trás de cada bem-aventurança uma perspectiva espiritual. Porque muitas vezes o que nós fazemos com a Bíblia é pegar a Bíblia fora de contexto, ignorar o que está sendo ensinado como um todo e transformar aquilo num confortozinho, né? Quando eu era criança, tinha uma caixinha cheia de versículos. Os mais antigos aí vão lembrar. Né? Caixinha de promessa. O que é que tinha na caixinha? Só promessa, meu irmão, só coisa boa. Então, a ideia era quase a gente chama de bibliomancia, né? Você pega lá um versículozinho na doida, lê o versículo e pronto. Aquilo vira o biscoitinho da sorte, para você passar o dia com ele. Então, muitas vezes a gente pega uns textos, não compreende o contexto, interpreta da maneira como a gente acha melhor e leva aquilo para ali. Então, quando estiver chorando, aí fala: vou enxugar minha lágrima, porque Deus vai consolar tudo. O que o texto não está querendo dizer é que o tempo vai cuidar de todas as coisas. Não é isso que o texto está querendo dizer. Existem muitas coisas que a gente poderia falar sobre choro, sobre sofrimento, né? A Bíblia tem muito ensino sobre isso, mas isso não é o nosso foco. Na perspectiva espiritual, muitas vezes dentro da igreja nós encontramos pouco choro. Uma igreja que deveria ter choro, porque ele fala: bem-aventurado, abençoados aqueles que choram. Muitas vezes nós encontramos na igreja pouco choro. Às vezes porque nós nos opomos a uma realidade extremamente sentimentalista, que idolatra a experiência, onde há histeria, onde há essas coisas. Então, não, a gente não é essas coisas. A gente é racional. E aí acaba não dando um determinado valor às coisas de Deus. Algumas outras pessoas dizem que não vão chorar porque o evangelho é alegria. Aquela pessoa que tem Jesus precisa ser uma pessoa alegre. Como é que as pessoas vão querer ouvir falar do evangelho se você for uma pessoa que chora? E queremos muitas vezes passar essa imagem de alegria. Mas quando nós encontramos o exemplo de Jesus, não existe nenhuma passagem que fala sobre Jesus gargalhando, Jesus contando piada, nem de Jesus sorrindo. Mas existem duas passagens que falam de Jesus chorando. Nós encontramos Jesus chorando diante da morte de Lázaro, em João capítulo 11, e Jesus chorando diante de Jerusalém, em Lucas capítulo 19. Então, se nós formos nos apegarmos a Jesus, depois eu vou tratar essa questão do porquê Jesus chorou, nós não somos condenados a uma vida impedida de mostrar tristeza. Existe lugar para o choro dentro dos seguidores de Jesus Cristo. Se nós formos olhar, por exemplo, o livro de Jó, que fala sobre sofrimento, nós enxergamos Jó chorando pelas suas perdas, mas adorando a Deus, mostrando que as duas coisas não necessariamente elas estão
separadas. E muitas vezes, meus irmãos, há pouco choro, porque com o passar do tempo, vamos nos acostumando com as coisas de Deus. Vamos nos acostumando com a palavra, vamos nos acostumando com os louvores, vamos nos acostumando com a oração, com os problemas, com todas as coisas, a gente vai se acostumando e a gente vai perdendo o vigor espiritual de enxergar as coisas pela ótica da palavra, pela ótica que Deus quer que a gente tenha. E aí não existe mais espaço para o choro. E que tipo de choro Jesus está querendo nos mostrar aqui nessa passagem, já que não é o choro de um sofrimento, né? Como nós estamos acostumados a pensar. Se a perspectiva que Jesus tem trabalhado aqui é espiritual, esse choro é decorrência do versículo 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. E a gente trabalhou aqui na semana passada que aqueles que são espiritualmente pobres, significa aquelas pessoas que sabem em seu ser, que eles não têm capacidade de fazer as coisas da maneira como agrada a Deus. O meu espírito não é forte o suficiente para fazer as coisas da maneira exata como agrada a Deus. Eu não consigo, eu sou pobre. E essa pobreza, essa constatação, nos leva a um choro. E essa foi a razão dos dois choros de Jesus. Por que Jesus chora por Lázaro? Pastor, Lázaro estava morto. Sim, mas ele ia ressuscitar naquele mesmo dia. E o único que sabia era Jesus. Imagina você chegar no enterro e todo mundo chorando e você, eita, o pessoal nem sabe, mas ele vai ressuscitar. Vai chegar alguém que está fora do contexto, porque vai chegar alguém feliz. Se bem, por que tu está feliz? Calma aí, vocês ainda vão ver. Mas quando Jesus chega perto de Lázaro e diante da morte, é o maior símbolo do pecado. Ele lamenta que a condição do seu amigo é a morte, que aquilo ali é fruto do pecado, que por mais que ele seja amigo de Jesus, os efeitos do pecado ainda estavam sobre Lázaro. Jesus chora diante de Jerusalém, porque Jesus veio para que os judeus, aqueles que eram para estar esperando por ele, não o receberam. Jesus chora pela incredulidade do seu próprio povo. Jesus chora porque aquelas pessoas não creram nele. O choro de Jesus tem motivações espirituais. Não era porque ele estava com alguma dor, não era porque algo que ele queria, né, muito que ele vivenciasse não aconteceu. Ele chora pela condição espiritual daquelas pessoas, pelos efeitos do pecado sobre aquelas pessoas, sobre aquele povo. Esse choro, meus irmãos, é quando nós reconhecemos a nossa situação e o nosso estado de pecado. Quando nós olhamos, podemos enxergar um Deus santo, perfeito, e enxergar o quão distante nós estamos do ideal que Deus quer para nós. É muito longe. O choro acontece quando espiritualmente Deus começa a lançar luz sobre o seu coração. E a luz vindo dele começa a iluminar o seu quarto que estava escuro por anos. E você finalmente consegue enxergar o meio da bagunça que você viveu durante todos esses anos. Na qual, no meio do escuro, você estava iludido que estava tudo bem, mas estava tudo no escuro. E quando você olha a podridão, você faz, meu Pai do céu, como que eu vivi aqui dentro? Esse não é o ideal de Deus para mim. Meus irmãos, a palavra de Deus nos convida a analisarmos o nosso coração com o auxílio do Espírito Santo todos os dias.
É interessante, é importante, ao final do nosso dia, você, quando deitar a cabeça no travesseiro, ao invés de você se afundar no seu celular, você rememorar o seu dia e fazer uma análise. Após enxergar os seus erros, é um convite da palavra para que haja lamento. Meus irmãos, quando nós olhamos para a podridão do nosso coração, quando nós olhamos para o esgoto da nossa alma, nós podemos fazer duas coisas. O primeiro caminho que você pode fazer é o caminho que a filosofia desse mundo nos ensina. Olha para aquele monte de porcaria e faz assim: teve um monte de coisa errada, mas amanhã tem um novo dia. Teve algumas coisas certas. E aí você ignora que aquele mal está ali. Ignora que aquela realidade está tomando conta da sua vida. Tem esse caminho. Vai resolver? Não, não vai. É o caminho de todo alcoólatra. Para se livrar do problema, se afoga numa bebida, para tentar se esquecer dele. Ganhou 2 problemas agora. Não é verdade? O caminho que a Bíblia nos ensina quando nós enxergamos essas dificuldades do nosso coração é chorar, é lamentar a nossa incapacidade de obedecer a Cristo como nós devemos. E é muito interessante porque Paulo nos ensina exatamente isso. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Só avançar um pouquinho, depois dos Evangelhos, Atos, Romanos. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 22. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 22, diz o seguinte: dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova e me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Você percebe o lamento de Paulo, que ele diz assim: eu amo a palavra de Deus, mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo uma outra briga, uma outra natureza, lutando contra aquilo que eu desejo. Como sou infeliz. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, Paulo diz o seguinte: por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mover já para a nossa nova casa no céu, aquela casa em que será o nosso corpo celestial. Paulo fala: enquanto eu vivo nesta casa, neste corpo, eu gemo. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. É maravilhoso quando nós lamentamos pelo nosso pecado. Eu lembro uma vez que um jovem veio conversar comigo que ele estava com um pecado na vida dele, que ele estava sem conseguir se libertar daquele pecado. Eu disse: pastor, já tentei muita coisa, eu preciso me libertar, eu sei que é errado. Eu disse: vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar agora conversando toda semana. Você vai ficar prestando conta. A gente vai estar orando, vai estar fortalecendo você com a palavra. Isso, amém. A gente ficou conversando, ficou orando, se encontrando semanalmente. Ele foi progredindo. Passou uma semana bem. Quando chegou na segunda semana, ele chegou muito triste. Muito triste. Eu disse: meu irmão, o que foi que aconteceu? Ele: irmão, eu caí. Eu estou muito triste, eu caí, eu estava vindo bem,
Passei 10 dias caminhando bem no Senhor e eu caí, eu estou muito triste. Aí eu disse, então eu estou muito feliz. Aí ele, eu estou muito feliz porque finalmente o pecado não está mais cauterizando você. Quando o pecado deixa de doer, meus irmãos, é porque a consciência está morta. É por isso que é um sinônimo daquele que é discípulo de Jesus Cristo, aqueles que choram, que lamentam, por mais esforço que se faça, e enxerga o pecado. Nós precisamos nos doer, assim como Jesus, com os nossos pecados e com os pecados dos outros. Lamentar pelo nosso estado, pelo estado da nossa nação, pelo estado do nosso mundo. Por que nós vivemos constantemente em guerra? Por que nós vivemos constantemente mergulhados em corrupção? Por que a gente vive constantemente mergulhado em violência, em fome? É por conta do pecado. O sofrimento que nós desfrutamos no nosso mundo é por conta do pecado. E a palavra de Deus nos convoca para o lamento. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus não termina no lamento. Se o nosso foco for lamentar por aquilo que está contra a vontade do Senhor, Deus nos diz que Ele nos consolará. Zé Carlos leu em Isaías a profecia de que o Espírito do Senhor está sobre mim, para consolar os que choram. Está lá escrito. É uma das evidências do Messias, que ele iria consolar aqueles que choram. Jesus chega, abre essa porção das Escrituras no templo e faz, hoje se cumpriu essa profecia. Como é que alguém que lamenta o seu pecado, a sua condição espiritual, pode ser alguém abençoado? Meus irmãos, se não houver esse reconhecimento do pecado, não tem arrependimento. Então, quando nós estamos lamentando pelo nosso pecado, estamos iniciando a nossa caminhada para o arrependimento. Se o nosso choro já é depois da conversão ou na conversão, é porque nós entendemos, nós nos apegamos ao único que pode nos libertar. Aquele mesmo texto que a gente leu de Romanos, capítulo 7, obviamente não termina no lamento de Paulo, porque Paulo fala, como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Ele lamenta, mas o consolo vem no versículo 25. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do Senhor Jesus Cristo. Quem vai livrar Ele por meio da morte é Jesus Cristo. Ele fala, eu sei que eu estou numa situação que ela é temporária, eu já tenho um Salvador. Eu já tenho alguém que me perdoe. Eu já tenho onde colocar a minha angústia, porque nele eu encontro o meu perdão e logo recebo dele amor e consolo. Porque se nós sabemos que nós temos errados contra Deus, se Deus já nos deu o caminho para a gente se arrepender, quando nós fazemos o caminho que Ele nos prescreve, Deus fala, meu filho, você está perdoado. E daquele a quem nós ofendemos, recebemos o consolo, o amor. O choro dos nossos pecados nos levam de volta para Jesus. Nos levam para a nossa dependência e necessidade de um Salvador. O pecado, meus irmãos, ele tem seus dias contados. Ele não vai prevalecer. Jesus Cristo é essa certeza. Tudo que a gente sofre por conta do pecado está com o dia contado. Se nós cremos em Jesus Cristo vem para consolar e redimir o que está quebrado.
consertar. Jesus Cristo é o anúncio do fim da tirania do pecado. Por mais que o pecado ainda esteja em nós, por mais que a gente batalhe contra o pecado, com Cristo Jesus nós temos poder o suficiente para não sermos escravos do pecado. E eu lhe pergunto, qual é o consolo que o mundo tem para oferecer a longo prazo? Nenhum. Entenda uma coisa sobre o que a nossa sociedade, o nosso mundo tem para nos dizer. Ele só tem um agora para lhe convencer. Quando as injustiças aparecem, ele não tem nada para responder. Porque vivemos num mundo que aparentemente o mal reina. Mas essa não é a realidade quando nós encontramos na Escritura. O mundo, ele usufrui da alegria do pecado agora. Mas, no futuro, ele vai lamentar aquilo que ele usufruiu. Nós, crendo em Cristo Jesus, fazemos o inverso. Lamentamos o estado que nós temos hoje. E no futuro, desfrutaremos da alegria de ter lamentado. Mesmo que o texto não trate sobre sofrimento de uma maneira geral, mas no enfoque na tristeza mediante o pecado, sobre a perspectiva de Jesus Cristo, da glória final de todas as coisas, sim, todos aqueles que creem em Jesus Cristo serão consolados de todos os choros. Porque a Bíblia nos fala que quando Cristo reinar plenamente, na volta de Jesus Cristo não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não importa. Em Cristo Jesus, toda dor é temporária. Isso deve nos fazer pensar. Aquilo que nos faz chorar tem a ver com aquilo que nos é importante. Tem a ver com aquilo que nós amamos. Se tem havido pouco choro pela parte do Senhor, motivos espirituais, por não conseguirmos estar dentro da vontade de Deus, por não conseguirmos viver aquilo que a palavra de Deus nos espera, é mais uma difícil constatação que, na verdade, nós não amamos Deus tanto assim. Então agora nós temos 2 motivos para chorar. Que nós possamos manter essa tensão no nosso coração, que é uma tensão bíblica e benéfica. De um lado, o pecado precisa ser algo doído para nós. Do outro, precisamos ser plenamente consolados e alegres no perdão que nós encontramos em Jesus Cristo. Se você abandonar qualquer um desses 2, você vai cair num extremo perigoso. Abandonar o lamento é viver uma licenciosidade, viver de qualquer jeito. Eu sou amado. Abandonar Jesus Cristo é viver numa miséria, numa depressão, do que eu sou sempre alguém miserável. Mantenha os 2 no seu coração, os 2 são bíblicos para nos manter firmes no caminho, vivendo para a honra e para a glória do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por teu Filho Jesus. É a Ele que cantamos, é por Ele que nós estamos aqui. Ele é nossa esperança, nosso Salvador, Senhor. Te agradecemos por teu Filho Jesus, porque Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso perdão. Mas, Senhor Deus, sabemos que nós temos feito coisas contra Ti, Senhor Deus, contra a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor Deus. Clamamos pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor Deus, que o nosso coração possa estar sempre, ó Pai, Te buscando, ó Pai. Que nós possamos não nos acostumar, Senhor Deus, com as maravilhas da Tua graça. Que a Tua palavra seja sempre algo vibrante, Senhor Deus, novo para nós diariamente. Por isso eu Te peço, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.